isso aí. Agora, dia 24/12, são 6h51 da tarde, relacionando ao japonês, eu já fiz tudo o que tinha de fazer. Véspera de Natal. Não que essa data faça alguma diferença pra mim, porque é só outro dia igual a outro qualquer. Mas tem que ser de Natal, e ser de Natal é legal. E aí, o que eu vim aqui pra falar, né? Sobre essa última semana do ano que vai começar agora, e vocês já sabem a correria que é um monte de coisa pra resolver, um monte de coisa compra aquilo, vai ali, fala com tal pessoa, é sempre um saco no final do ano. Eu tô adicionando cada vez mais cards no meu Anki, tipo, antes de ontem eu coloquei uns 7 cards, mas nos últimos 2 dias, ontem e hoje no caso, eu venho dando uma estabilizada. Ontem eu adicionei 3, hoje eu adicionei 2, pra dar uma segurada no Anki. Hoje eu errei 24 cards no baralho de sentenças, e aí tão próximo assim de 25, né? Eu adicionei só 2 cards para poder segurar melhor o Anki, reter melhor o Anki. E eu descobri uma coisa relacionada à minha mão esquerda. Enquanto eu tô revisando o Anki, geralmente eu uso a minha mão direita, porque eu originalmente sou destro, e aí quando eu bato na barra de espaço, que é para passar as respostas, passar pro próximo card, eu bato com bastante velocidade, entendeu? Mas eu percebi que essa velocidade nem sempre é muito boa, porque às vezes eu passo por cima de um card que eu não parei para pensar direito sobre ele e tudo mais, e eu decidi usar a minha mão esquerda para isso. Além de ser mais confortável, né, de ficar aqui na posição um pouco mais confortável, a questão é que demora mais, entendeu? Entre apertar uma vez e apertar de novo. E aí, quando isso acontece, eu tenho mais tempo para refletir sobre aquele card. Sobre o meu baralho de sentenças também, o número de cards maduros está aumentando cada vez mais em detrimento dos cards jovens. Eu tô com 480 cards jovens, para quem tava com mais de 580 até pouco tempo. Tô com 480 cards jovens, ou seja, já amadureceu uma porrada de card. E eu realmente queria que essa porrada de cards continuasse amadurecendo assim, né? Mais cards amadurecessem para diminuir o número de cards recentes o mínimo possível. Nessa semana, eu acho que eu tive a revisão com o maior número de cards maduros desde que eu comecei a estudar japonês pelo Anki, né? Venceram 44 cards maduros e eu acertei 42 deles, ou seja, se eu errei 2 cards maduros, muito mais do que aceitável, né? E tá se tornando cada vez mais simples revisar o Anki. Sobre a porcaria desse livro, que não acaba nunca, ainda faltam umas 45 páginas, e realmente parece que não termina nunca essa merda. É incrível. E eu já pensei aí qual que vai ser o meu próximo material didático, né? Uma coisa que eu queria fazer já há muito tempo. Eu tava dando uma olhada em alguns vídeos aleatórios no YouTube para consumir conteúdo, sabe como é, né? E aí tinha uma menina falando sobre um portátil Dengen, é tipo uma bateria portátil, entendeu? E aí ela falando sobre a bateria portátil, não sei o que, ela mostrou algumas fotos do catálogo de vendas, entendeu? Onde ela comprou e tudo mais. E eu lembrei de uma coisa que eu queria fazer há muito tempo atrás, que é entrar assim no site de uma loja japonesa mesmo, tá ligado? E vendo os produtos, porque isso ajuda a conhecer bastante da cultura também, e vendo os produtos, identificando aquilo que eu sei, aquilo que eu não sei, e montando ali um material didático para isso, entendeu? Fora isso, eu também encontrei alguns livros em japonês, mas tipo assim, não são uns vídeos assim muito interessantes, não é uma coisa assim muito legal não, mas tá lá, né? Quando eu entrei naquele livro que eu vi, é tipo sobre estresse, tá ligado? Como aliviar o estresse, tipo, cara, é um nível muito baixo, porque realmente é feito para uma criança de 5 anos entender. E aí eu pensei em voltar pro Shosetsu Kaninaro, achar uma light novel, pegar uma light novel que esteja ali no top 1 do ranking. Eu não sei exatamente qual gênero ainda que eu pegaria. Definitivamente eu não vou pegar históricos, novelas históricas, porque é horrível, é muito chato mesmo. E talvez eu não pegue nenhum Isekai também, porque acaba se tornando a mesma coisa, entendeu? Isekai é tudo igual. Então, tipo assim, talvez uma reencarnação, talvez um VR, né? Um Virtual Reality, tipo Sword Art Online. E talvez eu pegue até um shoujo. Faz muito tempo que eu não vejo um shoujo. Na verdade, eu acho que eu nunca li um shoujo de verdade, velho. Talvez um romance também, por que não? Não vejo problema nisso. Vai ser até interessante, entendeu? Até uma forma de descontração. E aí, eu vou dividir esse capítulo inteiro, tá ligado? Eu vou dividir ele em partes. Eu vou pegar uma parte por dia, então assim, umas 7 partes, 5 partes. Pegar uma parte por dia, estudar por aquilo ali, tudo que eu estudar direto pro Anki.
na hora. Só que aí eu enfrento um problema, né? Essas light novels, elas têm um nível mais avançado. E a quantidade de palavras que eu desconheço é bem maior. Isso poderia colocar um peso, uma sobrecarga no meu Anki, fazendo com que as coisas, que o Anki explodisse novamente? Talvez, realmente é um talvez. Mas é aquela, né? Desde a última vez que o Anki explodiu até agora, eu tive avanços significativos. Cada explosão traz uma dificuldade insana para ser resolvida, mas, por tabela, traz avanços significativos. E eu realmente quero saber se eu consigo explodir o Anki de novo. É meio psicótico dizer isso, mas no fim das contas, essas explosões no meu Anki colocam uma quantidade de cards absurdos no meu Anki. E depois que esses cards amadurecem, nossa, é uma coisa incrível. Eu acho que talvez valha a pena, entendeu? Dar uma outra explosão no meu Anki, fazer ele chegar até 4.500 rapidão. Enfim, deixo essa consideração aí pro meu eu do futuro. Bom, de qualquer forma é isso, acho que além disso não tem mais muita coisa pra dizer, só gostaria de compartilhar esses planos do futuro e esses acontecimentos do presente / passado. Então é isso, tamo junto, até depois, e eu não vou desejar Feliz Natal, porque só eu assisto essa merda, então até mais. Então hoje dia 31/12, agora são 11h31 da manhã, relacionado ao japonês. Revisei o Anki, estudei minha horinha diária, ainda não consumi conteúdo, mas eu tô aqui para passar algumas impressões sobre o que rolou esse ano e um resuminho bem breve, bem básico mesmo de como é que ficou esse ano, tanto no Anki quanto as minhas impressões gerais sobre esse ano. Então, só um momento. E é isso aí, vamos lá. Para começar, minha promessa que eu fiz no começo do ano sobre o Anki, que eu iria fazer toda esta patavina aqui ficar completa, lotada de quadradinhos azuis. Cada quadradinho desse daqui é um dia, levou tempo pra caramba pra completar, na verdade levou 365 dias pra completar este maravilhoso quadrinho. Então todo o ano de 2022 relacionado ao Anki foi completo, com sucesso, com maestria. Vamos começar com o baralho de palavras, dar uma olhada nas estatísticas anuais, o que rolou aqui nos últimos 12 meses no baralho de palavras. Mudando aqui, foram um total aí de 989 revisões, numa média de 3 revisões por dia. Na verdade ficou um pouco mais alto. Hoje foi uma revisão bem ruim, na verdade. Foram 7 minutos para ser revisado tudo. Eu errei 40% dos cards. Amanhã vamos ver 659, uma revisão bem ruimzinha. Vamos dar uma olhada aqui então, calendário completo, as revisões. Vamos dar uma olhada aqui no número de revisões. Foram 60.338 revisões durante esse ano, 165 revisões por dia. Eu estudei todos os dias o baralho de palavras esse ano, eu estudei todos os dias. E assim, como vocês podem ver aqui, foi um bagulho meio tenso, né? Principalmente nos últimos tempos. O número de revisões está bem mais alto aqui nos últimos dias. O bagulho foi louco, entendeu? Foi tenso. Aqui é o tempo que eu gastei nas médias de revisões, né, do baralho de sentenças. Foi um total de 1,75 dia, um dia uns quebrado, um dia e 3/4. Se eu estudei todos os dias, foram 7 minutos aí estudados todos os dias, uma média de 24 cards por minuto, vai lá. Então eu tenho 1.053 cards no baralho de palavras, dos quais 554 ainda estão recentes e 499 estão maduros. Essa média aqui, sinceramente, não sobe, não vai, é incrível, é isso que me deixa grilado. O intervalo aqui, né, muitos cards no intervalo de 1 a 10 dias, e poucos estão próximos de amadurecer. Essa média de cards com 130 de facilidade só aumenta, mas o baralho de sentenças também tá assim, tá paspando. Eu revisei majoritariamente, tanto no baralho de palavras quanto no de sentenças, majoritariamente às 9 horas da manhã, entre as 8 e as 9 horas. Tá certo, principalmente porque eu fiz algumas revisões na faculdade, então era mais ou menos essa hora aí que eu tinha para revisar e tudo mais. Vamos dar uma olhada aqui nos outros botões de resposta. Foram 62% de cards certos, os cards recentes. O número de cards que eu adicionei no último ano foram 577 cards no baralho de palavras, né? Então
até que o baralho de palavras nesse ano dobrou o que tinha acontecido no ano passado, pelo visto, né? Então foi até mais tranquilo. Agora vamos dar uma olhada aqui no baralho de sentenças, como é que ficou. Eu já adicionei os cards que eram para ser adicionados hoje, revisei esses cards hoje, e aí ficou da seguinte maneira. Foram 8,79 minutos, já contando com os cards novos. Eu acertei uns 84% mais ou menos dos jogos, enfim. Aqui o número de revisões, vamos subir aqui para um ano. O número de revisões ficou em 56.417 revisões. Foram 154 revisões todos os dias. Até que tá bem certo aí, a média de cards que foi vencendo foi basicamente isso. E aí, vamos colocar aqui no tempo também, né? Porque o tempo, como vocês viram, decresceu muito nos últimos tempos. O tempo decresceu muito nos últimos tempos, incrível, né? Foram 5,24 dias, então dá 5 dias e um quarto, mais ou menos. A média de dias estudados aqui, né? A média de quanto tempo eu estudei durante os dias foi de 21 minutos. E é assim, né? Felizmente, o que puxou essa média para baixo foram os últimos tempos, né? Eu acho que aqui, a partir de 220, mais ou menos, a média deu uma caída drástica, entendeu? Drástica mesmo. E aí, daí pra cá, o tempo foi só diminuindo aqui. No dia 51 até o dia 55 foi, nossa, o mínimo, e daqui pra frente foi só descendo, decaindo. Tipo, as revisões estão muito curtas. Um recorde que o baralho o tempo de um ano não mostra, mas o recorde é que eu acabei criando uma média de revisões de cards por minuto muito alta. Aqui tá dizendo que são 7,78 cards, mas se a gente descer aqui para um mês, vocês vão ver que sobe muito, foram quase 17 cards por minuto. Então, tipo assim, tá muito rápido a minha média de revisão, entendeu? Isso é bom, eu tô gostando pelo menos. No total, então, eu tenho 3.459 cards, dos quais 85% estão maduros, ou seja, 2.971, e 14% estão recentes, 488 cards aí recentes. Agora vamos dar uma olhada aqui nos intervalos. Os intervalos estão muito satisfatórios, honestamente falando. O intervalo mais longo aqui está sendo o intervalo com o maior número de cards está sendo de 5 dias, são só 48 cards, ou seja, os cards estão espaçando com facilidade, estão muito bem espaçados, inclusive, está muito tranquilo. Esses cards aqui com uma facilidade de 130% só aumenta, mas assim, eu nunca vi isso aqui descer, em nenhum dos baralhos. Eu nem sei se isso desce, pra ser honesto. Então, tipo assim, eu não me preocupo muito com isso aqui, já foi-se o tempo de me preocupar muito com esse bagulho. Hoje eu só tento fazer a melhor revisão possível e seguir em frente. Também, majoritariamente, revisei às 9 horas. Uma média de acerto bem maior aqui, né, 75%. E aqui os botões de resposta, né. Durante o ano, principalmente nos últimos tempos, as minhas revisões mais rápidas e mais certeiras tenderam a puxar essa média para cima. E aí, como é que ficou? Ficou em 75% de cards certos, entendeu? Que eu marquei certo nos cards jovens. E nos cards recentes, né, que eu acabei de adicionar, eu apertei 30% o número 1, que eles estavam errados, né? Para que serve essa média aqui? O meu eu do futuro vai saber, né? Eu sou um cacete dessas porcaria, não vou me preocupar com mais nada além disso. Então vamos dar uma olhada aqui na média de cards adicionados. Eu adicionei então 1.215 cards durante o ano inteiro, uma média de 3 cards por dia. E honestamente falando, eu não estou muito satisfeito com essa média. Eu queria que fosse pelo menos 1.500 cards. Foi bem pouco, foi bem decepcionante. Principalmente por causa desses períodos aqui, né? Por exemplo, do dia 266 até o dia 255, mais ou menos, até o dia 251. Então, assim, foram alguns dias que eu fiquei sem adicionar, foi bastante tempo que eu fiquei sem adicionar aqueles cards, por causa do selo que eu coloquei pra estabilizar essa merda desse Yankee. Deu trabalho pra caramba, deu muito trabalho, e foi bem desanimador estudando esse período e tudo mais, mas eu me mantive firme. A questão é que isso acabou me trazendo algumas consequências, né? Acabou acarretando algumas consequências que
Enfim, eu gostaria de poder ter evitado. Eu queria poder ter continuado adicionando bastante cards, entendeu? Mas, assim, tava adicionando card até demais, né? No intervalo de 4 dias eu adicionei 88 cartões. Então, é muito card pra muito pouco tempo. É óbvio que não tinha como estabilizar essa merda. Ia dar ruim, isso aí era certeza pra mim. Mas eu tava fazendo tudo aquilo ali pra chegar em 2.500 logo, né? Antes de completar 2 meses. Bom, como eu esperava, esse ano realmente eu adicionei bem menos cards. Isso me deixou muito triste, me deixou muito decepcionado. Porém, tem um outro fator que vale ser considerado. A partir do dia 170, a partir do dia 180, né, 6 meses atrás, exatamente 6 meses atrás, eu voltei a adicionar cards. E durante esse tempo eu adicionei mais de 600 cartões. Então, o que isso significa pra mim? O que isso me mostra? Que eu encontrei um padrão de cadência muito satisfatório. Significa que eu posso agora, que eu tenho uma base mais estável para eu poder planejar melhor o meu futuro, planejar melhor o meu ano que vem, entendeu? Meu terceiro ano de japonês. Porque o meu terceiro ano, meu segundo ano na verdade, né? Ano que vem ainda é o segundo ano. O meu segundo ano de japonês ele vai ser um ano de quebra de selos. Eu saí quebrando muitos selos que eu mesmo estipulei pra mim há muito tempo. Por exemplo, no momento eu tô com 3.460 cards, mais ou menos. Daqui a 40 cards eu vou liberar o selo musical. E aí eu vou ver aí os meus avanços quanto às músicas e toda a história que eu já contei umas 300 vezes. Além disso, no ano que vem é muito, muito provável que eu consiga chegar a 4.500 cards. É tipo assim, extremamente provável. Minha previsão é que vai ser mais ou menos ali pro meio, pro final do ano, principalmente ali no final do ano, nos últimos 2 ou 3 meses do meu terceiro ano de japonês. E aí, tipo, quando eu quebrar esse selo, vai ser o selo da tradução. E o selo da tradução significa que, a partir desse momento, eu não tenho mais desculpas para me esconder, nem nada que me sirva como desculpa esfarrapada para não, enfim, começar a traduzir as light novels, começar a ser um tradutor de japonês mesmo. A partir desse momento eu já não vou ter desculpas e aí eu vou ter que correr atrás desse tipo de coisa. Então, o que isso significa para mim? Em pouquíssimo tempo, né, o meu terceiro ano de japonês vai ser provavelmente o ano mais importante que eu vou ter. 3 anos de japonês é realmente muita coisa, é um caminho bem longo. E eu vou quebrar definitivamente a barreira do avançado e o que mais pode acontecer, né? Não sei, realmente eu não tenho ideia sobre quais outras coisas podem me acontecer. Durante esse ano, eu acho que a coisa mais decepcionante pra mim, o que mais me deixou grilado, mais me deixou pistola, foi o fato de alguns materiais simplesmente não acabarem, né? Eu estudei bastante coisa esse ano, eu estudei One Piece, estudei notícias da internet, estudei blogs, estudei uns conteúdos bem variados, mas a questão é que eu sinto que eu não dei largos passos porque eu fiquei muito preso em alguns materiais didáticos e eu não precisava ter ficado preso tanto tempo assim. Ou melhor, eu tirei proveito deles, mas demorou muito tempo para eu tirar um proveito decente, entendeu? Para poder considerar aquilo como decente. E isso volta para esse maldito livro quando acaba. Faltam 46 páginas para esse livro terminar. É um livro muito chato, é um conteúdo que não acaba e tipo assim, já tô um tempão para tentar tirar 1 ou 2 páginas daquele bagulho. Demora muito tempo para terminar aquele negócio e eu quero muito sair daquela merda. E o que eu quero dizer com isso? Que esse conteúdo desse livro, além de ser muito longo, tá se tornando bem desmotivador. E além de tudo isso... Como eu não avanço nesse material, não tem como eu passar pro próximo material. E quando eu não passo pro próximo material, a sensação que eu tenho é que eu tô preso nesse negócio, não saio mais, entendeu? E eu não aguento mais, entendeu? Eu quero dar largos passos no estudo dos meus materiais, eu quero avançar mais rápido e não tem como, porque eu tô preso nesse negócio. Então, tipo assim, nesse meu terceiro ano de japonês, que vai começar agora, né, eu completo o segundo ano agora, no ano que vem eu começo o terceiro. Nesse meu terceiro ano de japonês, o que eu mais quero é aumentar a minha velocidade no material didático e aumentar o número de cards que eu posso adicionar todo dia. Eu descobri que se eu adicionar apenas 2 cards todos os dias, durante algum tempo, meu Anki estabiliza com muita facilidade.
mas nos últimos tempos eu tô jogando card pra cacete. Eu tô voltando a adicionar muito card. Esses picos aqui são de 8 dias, 8 cards que eu adicionei 5 dias atrás, 8 cards que eu adicionei hoje. A média de revisão tá estável, o número de acertos está estável, o tempo de revisão está estável, ou seja, eu acho que eu criei uma base boa o suficiente para eu começar a avançar mais rápido. Colocar minha média aí de revisões em 24 cards por dia, subir ela para 5, subir ela para 6, e subindo, adicionando mais cards, dando passos mais rápidos rumo aos meus objetivos, entendeu? E não ficar preso nesse negócio. Eu acho que uma boa ideia seria eu voltar com aquele planejamento que eu tinha no desafio dos 3 meses, que é planejar quantos cards eu ia adicionar toda semana e tudo mais, e a partir desse planejamento seguir um pouco mais firme, entendeu? E estabilizar melhor o rank e planejar mais quantos cards eu posso adicionar, quantos cards eu quero adicionar. Eu acho que seria útil nesse sentido. E talvez valha a pena eu testar por algumas semanas como é que funcionaria colocar de novo esse método do desafio dos 3 meses. Talvez começar outro desafio dos 3 meses. Pra mim, é o que eu disse, cara. O desafio dos 3 meses pra mim foi um marco muito importante, muito fundamental. Valeu muito a pena pra mim. E eu acho que valeria a pena voltar com outro desafio dos 3 meses. Eu não sei qual material eu colocaria para estudar durante esses 3 meses, talvez uma light novel. Eu tô louco para pegar uma light novel de novo, mas uma light novel decente. Embora pelo que eu tô vendo, a literatura japonesa no geral é uma merda. Mas eu tô louco pra pegar uma light novel decente, pra sentar e traduzir aquele bagulho e tudo mais. Então, tipo assim, é isso. Essas são as minhas impressões gerais sobre esse ano. Foi um ano bem longo, os resultados talvez foi-me satisfatório porque eu fui dando apenas um passo de cada vez, mas eu me pergunto se dar um passo mais longo também não seria melhor. Eu acho que esse ano eu fiquei muito retraído, fiquei muito na retranca, principalmente com medo de estourar o Anki de novo. Passar mais de 1 hora de revisão no Anki é muito inferno, é muito sofrimento, é muito ruim, e você realmente se sente bem desmotivado quando você faz esse tipo de coisa. Então, algumas coisas que ficaram de bom são as revisões que eu faço no mesmo dia, ou seja, eu pego um card, adiciono ele no mesmo dia no meu Anki e já reviso ele naquele mesmo dia. Acho que isso aí foi um ponto positivo, foi algo que agregou bastante, eu não senti que teve um resultado ruim, na verdade. Talvez tenha feito alguma diferença, talvez não, mas eu realmente não achei um resultado ruim, eu pretendo continuar com ele. Uma outra coisa boa que ficou desse ano também foi a minha cadência, eu consegui manter uma cadência muito boa, descobri os meus próprios padrões. Se eu colocar apenas 2 cards no meu Anki, ele vai se estabilizando normalmente, e às vezes nem precisa ser por tanto tempo, uns 2 ou 3 dias adicionando só 2 cards, desce a média de revisão muito drasticamente. Os cards amadureceram, muitos cards amadureceram durante esse ano, entendeu? Eu tô com uma média de amadurecimento muito boa, 85% de cards maduros. Outra coisa boa que talvez tenha ficado nesse ano também foi ter começado a conversar com japoneses, tá ligado? Conversar com nativos. Eu acho que esse foi um grande avanço pra mim, foi um marco muito importante. E é isso, cara. Eu acho que pro ano que vem o que fica é uma consciência mais estável de um objetivo. Esse ano, acho que o que mais me fez não ter motivação pra continuar seguindo em frente, pra adicionar muito card e tudo mais, foi porque eu fiquei muito focado na faculdade. Tipo, meu foco inteiro tava lá praticamente, aí quando não tava lá, tava em light novels, entendeu? Lendo novels na Saikai o tempo inteiro. E acabou que o japonês ficou em segundo plano justamente porque eu não parei pra me preocupar com ele, porque eu não tinha objetivo no japonês, entendeu? Enquanto eu tava adicionando os cards nesse ano, eu não tinha um objetivo de, olha, quão longe eu vou conseguir chegar. Eu só tava preocupado com aquele dia e com o máximo no dia seguinte. Então, tipo assim, acho que o que me faltou bastante esse ano foi um objetivo, ter uma meta. Eu sinto que quando eu tenho uma meta, vai mais rápido, as coisas andam com mais facilidade, mesmo que tenha dificuldades, percalços no caminho, tá ligado? Mas pelo menos eu tenho um foco maior da onde eu quero chegar e o que é realmente importante pra mim. Então, pra mim, me faltou uma meta, me faltou um alvo, me faltou um objetivo. Nesse ano, realmente, me faltou esse tipo de coisa. E eu pretendo compensar no ano que vem. É sempre muito divertido quando você coloca uma meta que você acha que é inalcançável. E quando você chega lá, você pensa, putz, realmente dá pra fazer, irmão. Sofri pra caramba, mas eu cheguei até aqui.
Eu acho que isso que torna o estudo do japonês divertido, você tem uma meta, você tem um alvo, isso que torna as coisas, que faz as coisas valerem a pena. Bom, de qualquer forma é isso, essa foi a minha mini retrospectiva, não teve realmente muita coisa importante esse ano, foi um ano bem monótono, foi um ano bem previsível talvez, mas eu tive conquistas importantes. A média de cards que eu estou revisando, por mais que se manteve estável em 100, 120 durante um tempo, agora ela já está caindo de novo, está uma média em torno de 80 cards, 90 cards, 100, 110 no máximo. O tempo de revisão caiu muito, muito mesmo. A velocidade dos cards, né, a velocidade com que eu reviso os cards subiu drasticamente. E tipo assim, eu acho que por mais que esse ano não tenha tido uma meta, eu não tenha avançado nesse quesito, eu preparei uma base extremamente sólida para o futuro. E eu vou utilizar essa base, eu vou bolar projetos, eu vou bolar planos, eu vou colocar as minhas metas lá em cima para poder seguir com essas metas e alcançar objetivos ainda maiores, entendeu? Acho que esse ano o que mais ficou foi: preparei uma base muito estável, uma base muito confiável, e o ano que vem o que me resta é seguir com essa base e tirar o máximo proveito dela. Então acho que é isso. Eu me despeço por aqui e a gente se vê ano que vem? Por aí. Então, até mais.